Oi, Eni, tudo bem? Tudo bem, Tiago. Muito bom voltar com o nosso Senado Notícias Revista. Pois é, Eni. E na volta do recesso parlamentar, já teremos a primeira semana de esforço concentrado dos senadores. Isso mesmo, Tiago. Vamos ver esse e outros assuntos no programa de hoje. O Senado já definiu pauta prioritária de votações para o segundo semestre. As regras para que o eleitor possa votar mesmo fora do seu domicílio eleitoral. E a estreia da série Testemunha da História. A produção faz parte das comemorações dos 30 anos da Constituição. O Senado Notícias Revista começa agora. Na volta do recesso parlamentar, o Congresso retoma os trabalhos com a pauta trancada por uma medida provisória. Enquanto a MP não for votada, os senadores não podem analisar outras propostas em plenário. Veja os detalhes de alguns projetos que devem ser votados neste segundo semestre com a repórter Érica Christian. Com o fim do recesso parlamentar, os senadores deverão votar primeiro uma medida provisória que trata da prorrogação de 187 contratos dos Ministérios da Cultura, do Desenvolvimento Social e da Ciência e Tecnologia. Com a pauta destrancada e se aprovado o pedido de urgência, o plenário deverá discutir dois projetos considerados essenciais pelo Palácio do Planalto e polêmicos pela oposição e até mesmo por setores da base aliada. O primeiro autoriza a privatização de 6 distribuidoras de energia das regiões Norte e Nordeste. E o segundo permite à Petrobras a vender o direito de exploração de 70% da seção onerosa do pré-sal na Bacia de Santos. E com o início das campanhas eleitorais, já foi decidido que o Congresso Nacional fará 2 semanas de esforço concentrado em agosto e uma terceira em setembro. Maus tratos, reajuste dos planos de saúde, privatização da Eletrobras, política de reajuste dos combustíveis e pagamento de salários acima do teto do funcionalismo público. São temas que poderão ser tratados por comissões parlamentares de inquérito neste segundo semestre. Uma das comissões parlamentares de inquérito que pode continuar os trabalhos nessa segunda metade do ano é a CPI dos maus-tratos, que está prevista para ser encerrada no próximo dia 18. Mas o presidente do colegiado já demonstrou interesse em estender o funcionamento até dezembro. A CPI foi criada em 2017 e, pelo regimento interno do Senado, pode ser prorrogada na mesma legislatura, ou seja, dentro do período de 4 anos que coincide com o mandato dos deputados federais. Mas, para isso acontecer, é necessário o apoio de 27 senadores. Penso que há tanta demanda nessa CPI que valeria a pena a renovação do seu prazo, mas nós temos muita resistência nessa casa, inclusive aqui dentro dessa própria CPI, daqueles que querem vê-la pelas costas e muito rapidamente. Já foram lidos no Senado requerimentos para dar início a 3 novas CPIs. Uma delas para investigar os reajustes de preços dos planos de saúde autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Órgãos de defesa do consumidor alegam que os aumentos das mensalidades dos planos coletivos são muito superiores aos índices oficiais de inflação. Outro pedido trata da tentativa de privatização do setor elétrico. O argumento para a criação desta CPI é que o governo não conseguiu justificar os benefícios que a sociedade terá com a privatização de um setor estratégico. O aumento da tarifa seria inevitável com a venda da Eletrobras e prejudicaria todos os usuários. Alguns senadores também pretendem instalar uma CPI para analisar o pagamento de salários acima do teto constitucional para servidores e empregados da administração pública. Outro tema que pode ser analisado por uma CPI no Senado ainda neste ano é a política de reajustes de preços de combustíveis no Brasil. O assunto ganhou relevância depois da greve dos caminhoneiros em maio, em protesto pelos altos preços do óleo diesel. O pedido de criação da CPI ainda precisa ser lido em plenário. É uma CPI que teria curta duração. Nós estamos sugerindo apenas
apenas 30 dias. Para quê? Para que a gente possa acessar, senadores técnicos que apoiam o Senado, acessar os dados, que são dados protegidos, né, pela legislação brasileira, e por isso a necessidade de uma CPI, e através do acesso a esses dados a gente poder desenvolver um estudo para ver mesmo como funciona internamente no país a política de preços dos combustíveis, que não é somente uma política definida pela Petrobras, é definida também por aqueles que atuam no setor da iniciativa privada. Antes mesmo de chegar ao Senado, o projeto que faz mudanças nas regras de registro, comercialização e uso de agrotóxicos no país já provoca polêmica, Tiago. Pois é, Ni, a proposta foi aprovada em comissão especial da Câmara e precisa ser analisada pelos deputados em plenário antes de ser avaliada pelos senadores. O tema é polêmico. De um lado, os produtores rurais, que reclamam da burocracia para que novos produtos de controle de pragas entrem no mercado. Hoje, o processo de análise e registro de novas substâncias pode demorar de 3 a 8 anos. Produtos que já estão registrados no mercado, foram considerados seguros para utilização no campo, esses produtos continuam na fila lá esperando e são reavaliados simplesmente por essa burocracia e esse sistema cartorial do Estado. De outro lado, ambientalistas e entidades médicas que se preocupam com o aumento no uso de produtos químicos na agricultura. Eles alegam que as mudanças podem trazer riscos à saúde e ao meio ambiente. O que eles estão chamando de desburocratização e modernização hoje, na verdade, é uma verdadeira irresponsabilidade, porque o projeto ele não traz uma linha sequer que vai garantir mais agilidade, mais estrutura para esses órgãos avaliarem essas moléculas. O Brasil ele está indo totalmente na contramão da maioria dos países, né? Ninguém está falando de parar de usar agrotóxico da noite para o dia, mas de ter políticas de redução do uso dessas substâncias, né? A União Europeia tem, os Estados Unidos, que é um grande consumidor de agrotóxicos, também tem. O texto, resultado do trabalho de uma comissão especial criada pela Câmara, faz mudanças na lei dos agrotóxicos, em vigor desde 1989. A comissão analisou 29 projetos sobre o tema, que tramitavam no Congresso. Pela proposta, o nome agrotóxico será substituído por pesticida. A liberação de agrotóxicos idênticos e similares a outros já registrados será facilitada. E a análise de novos produtos passa a ser coordenada pelo Ministério da Agricultura. Mudança criticada pela Anvisa. Eu acho que pode ser feito com a participação dos 3 pilares, como é hoje. A agricultura avaliando a importância agronômica, a Anvisa avaliando o impacto à saúde e o IBAMA avaliando o impacto ao meio ambiente. Se nós tirarmos alguns desses pilares, eu acho que isso vai ser muito ruim. Nós nos posicionamos contrário ao projeto de lei, basicamente porque, na nossa impressão, ele retira a avaliação do risco sanitário, o que vai ser ruim, eu acho que para a saúde e vai ser ruim também para a agricultura. Outro ponto polêmico da proposta é o que permite o registro temporário de pesticidas. De acordo com o texto, se a análise de uma nova substância não for concluída no prazo de 1 ano, ela poderá receber um registro provisório. Mas, para isso, já deverá estar autorizada em pelo menos 3 países que fazem parte da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Esse registro temporário é para garantir que, do ponto de vista de segurança alimentar, de proteção às plantas, de defesa vegetal, eu vou ter sempre os produtos mais novos, mais eficientes disponíveis para as plantas, desde que esse produto tenha sido registrado em pelo menos 3 países membros da OCDE, que são países que têm uma legislação mais apertada do ponto de vista de defesa sanitária. Aí você abre um precedente aí, né, uma insegurança durante um tempo até que ele termine a sua avaliação. Se a substância for cancerígena, ela já vai estar no mercado, ela já vai estar sendo utilizada. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. A possibilidade de registro para substâncias que apresentem um risco considerado aceitável também é criticada por organizações ambientais. Já os produtores defendem que é preciso levar em conta o custo-benefício. Quando a gente faz comparações com outras tecnologias que nós utilizamos, né? Então, por exemplo, o raio-x. O raio-x ele é cancerígeno.
mas você usa o raio-x. Por que você usa? Porque o benefício que ele dá para o ser humano é muito maior do que o perigo que você corre. Se você avaliasse essas tecnologias simplesmente pelo perigo, elas não deveriam ser utilizadas. Mas você faz uma avaliação de risco, dada a exposição que você tem a essa tecnologia e dado o benefício que ela te concede, você pode utilizar. Não tem como garantir o que vai ser definido como risco inaceitável. Inaceitável ou aceitável para quem? Né? Para quem está ali sofrendo a contaminação e o impacto daquele agrotóxico, não é aceitável. Né? Para quem está ganhando dinheiro com isso, pode ser aceitável porque tem essa questão econômica. Um viveiro de plantas que vem de ideias de sustentabilidade. Um projeto para garantir a destinação adequada dos resíduos do óleo de cozinha. E a continuação da websérie Arqueologia da Amazônia. Na coluna Momento Eco, você acompanha agora um resumo da edição de agosto do programa Eco Senado, com a jornalista Roberta Cruz. Nesse fim de semana tem estreia do Eco Senado. No mês de agosto, o programa leva você em uma visita a um viveiro de plantas aqui na capital da República, que está se tornando uma verdadeira usina de ideias de sustentabilidade. Água de chuveiro, água da máquina de lavar, água das pias podem e devem entrar num jardim filtrante como esse, que virou uma fábrica de água. O programa mostra também um projeto em análise no Senado que pode garantir a destinação adequada dos resíduos de óleo de cozinha. Se não forem descartados de forma correta, esses resíduos podem causar sérios danos ambientais. Você vai ver ainda trechos do segundo episódio da websérie Amazônia Pré-Colonial, produzida pelo Instituto Mamirauá. A Boa Esperança é um sítio que salta aos olhos pela quantidade de vasilhas que tem depositado em superfícies, né? E muitas dessas vasilhas têm uma recorrência de vestígios ósseos. A edição de agosto do Eco Senado tem estreia nesse sábado, às 9 da manhã e 4 da tarde. E tem reapresentação no domingo, nesses mesmos horários. Esse foi o Momento Eco. Até a próxima. A legislação brasileira classifica o mel e seus derivados como produtos de origem animal. Mas um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados e agora em análise aqui no Senado quer mudar isso. No Brasil, a mesma lei que regulamenta a fiscalização de açougues, peixarias e laticínios é usada na fiscalização do mel de abelha e seus derivados, como a cera e o própolis. A proposta aprovada pela Câmara, de autoria do deputado Alceu Moreira, quer que o mel obedeça a normas específicas de fiscalização, a serem criadas depois em regulamento. Dentro do Ministério da Agricultura, eles vão batalhar para ter um setor que cuide do mel, que não seja o mesmo setor que cuida do leite e da carne, que tem um grupo. Agora, a gente não podia botar isso no projeto, porque implicaria em criar departamento, em criação de cargo, que não é da nossa alçada. O quadro funcional do Ministério ele é formado por auditores, fiscais, né, e técnicos que fizeram concurso tal, mas não que estejam com afinidade dentro da nossa cadeia produtiva do mel. O mel é um produto feito a partir do néctar das flores. Mas como ele contém substâncias produzidas pelas próprias abelhas, o projeto de lei que veio da Câmara queria classificá-lo como um produto de origem mista, animal e vegetal. O problema é que isso ia trazer complicações para as exportações, já que muitos países não reconhecem essa classificação. E mais da metade do mel produzido no Brasil é exportado. Das 37 mil toneladas de mel produzidas no Brasil no ano passado, 20 mil foram exportadas. Em todo o país, existem cerca de 350 mil apicultores, mais de 90% deles na agricultura familiar. O maior problema de se classificar o mel como produto misto é perder o mercado brasileiro. Hoje, nós somos o terceiro maior exportador de mel do mundo. Você imagina se o nosso mel tiver que ser reclassificado, tirar de mel produto natural para passar mel produto misto. O próprio Ministério da Agricultura terá que fazer uma nova normativa. E quanto tempo o Ministério da Agricultura vai demorar para fazer uma normativa? Uns 2 anos? E o que o produtor vai fazer com esse mel durante 2 anos? Dizer que ele é um produto de origem mista,
não ia ter. Como é que ia inspecionar uma coisa de origem mista? Né? Então, a pauta que o pessoal veio aqui falar comigo para mudar o relatório era tirar essa expressão. A senadora apresentou um novo texto para o projeto, que já foi aprovado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. A expressão origem mista foi retirada, assim como a exigência de novas normas de fiscalização. A proposta ainda será votada na Comissão de Assuntos Sociais, antes de ir ao plenário. Eu acho que o projeto ficou redondo do jeito que os produtores querem. Ainda acrescentamos que a inspeção na pequena produção tenha caráter orientativo e não punitivo. O presidente da Câmara Setorial do Mel lembrou que a lei que permite a comercialização de produtos artesanais por todo o país, sancionada mês passado, já vai facilitar a vida do pequeno produtor. Ela vai ter uma regulamentação, mas o produtor já podendo comercializar o seu produto, né? Então abre portas. Com o mel artesanal, os meus olhos já começaram a brilhar já. Já fiquei alegre. O meu rótulo que está lá, mel artesanal, futuramente ele vai ter um registrozinho, entendeu? E isso vai me ajudar tremendamente. Desde 2010, quem não está no domicílio eleitoral em dias de eleição pode votar para presidente da República em outro município. Neste ano, esse direito foi ampliado, não é mesmo, Thiago? Isso mesmo, Eni. E quem estiver viajando também vai poder participar da escolha dos outros cargos. Mas existem algumas regras para isso. Veja na reportagem de Karine Beluso. A Ana Clara é eleitora de Brasília e está com viagem marcada para São Paulo no primeiro turno das eleições. Mesmo assim, ela vai votar. Eu estou muito empolgada para votar, é a primeira eleição e eu, a princípio, pensei apenas em justificar o meu voto, mas eu acho que é muito importante, acho que cada voto a mais ou a menos faz muita diferença. Mas a estudante só vai poder participar da escolha para presidente da República. É que para votar para todos os cargos, o eleitor precisa estar dentro do estado de domicílio, ou, no caso da Ana Clara, no Distrito Federal. Também deve transferir o título temporariamente para a situação em trânsito. Se ele transferir o título, né, para o voto em trânsito dentro do estado dele, ele vai poder votar para todos os cargos. Então, eu sou de São Paulo, por exemplo, e ia votar na Bahia, eu fizer o voto em trânsito para a Bahia, eu só vou votar para presidente. Agora, se eu estou em São Paulo e votar no interior de São Paulo, por exemplo, e fizer essa alteração, eu vou poder votar para todos os cargos, o deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. As eleições gerais de 2018 trazem mais uma inovação. O voto em trânsito nessa eleição vai poder ocorrer nas capitais e nos municípios acima de 100 mil eleitores. Isso é uma novidade também, antes era só nas capitais. Isso começou com a reforma que teve em 2015 da legislação eleitoral e a eleição de 2016 foi eleição municipal, então não tem sempre para eleição geral. Então, se você é eleitor em situação regular e já sabe que vai estar fora da cidade onde vota, você tem até dia 23 de agosto para se cadastrar na Justiça Eleitoral e poder votar em trânsito. É só ir a qualquer cartório eleitoral, apresentar um documento oficial com foto e indicar um município com mais de 100 mil eleitores. Isso vale também para quem mora no exterior e estiver aqui no Brasil durante as eleições. Mas não é possível o voto em trânsito em urnas instaladas fora do país. É importante falar o seguinte também. O eleitor ele transferiu o título para temporário, né, que é só para essa eleição, para essa outra localidade. Se por acaso ele cancelar a viagem e ele estiver aqui no domicílio eleitoral dele, no dia da eleição ele vai ter que justificar. Porque a urna da sessão dele, que ele estaria acostumado a votar, não vai ter o nome dele lá, ele vai estar no nome da outra urna. E essa transferência temporária do título de eleitor é opcional em mais 3 casos. Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida podem optar por sessões adaptadas. Presos provisórios e adolescentes em unidades de internação podem usar as urnas das instituições onde estão reclusos. E militares, agentes de segurança pública e guardas municipais em serviço podem votar na seção mais próxima de seus locais de trabalho. O Tribunal Superior Eleitoral acredita que essa é uma forma de estimular a participação nas eleições. É mais um mecanismo de inclusão
para que todos possam realmente votar. É um mecanismo da justiça eleitoral poder tornar mais participativo ainda o processo eleitoral brasileiro. Precisa sim de uma mudança e o voto de cada pessoa vai fazer diferença para isso. Então é aquela coisa de ir consciente para as urnas, né, e fazer um voto certo. E essa semana temos estreia aqui no Senado Notícias Revista, Thiago. Pois é, Eni, uma super estreia. A série Testemunha da História vai contar em 13 episódios fatos históricos do período da Assembleia Nacional Constituinte, que foi instalada em 1987 com a missão homérica de reescrever a Constituição brasileira. E a gente vai receber aqui no estúdio para contar um pouco mais sobre essa produção da TV Senado, a diretora da série, Lorena Maria. Vem cá, Lorena. Seja muito bem-vinda ao Senado Notícias Revista. Tudo Lorena, bem, Thiago? Obrigada pelo convite. Então, Lorena, essa produção faz parte das comemorações dos 30 anos da Constituição, não é isso? Exatamente isso, gente. Como a nossa Constituição está fazendo aniversário, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, juntos idealizaram uma série de produtos que falam sobre esse período histórico. E, Lorena, quem foram as pessoas entrevistadas para a série? Então, a gente pensou primeiramente nos parlamentares que ainda estão aqui, que foram deputados, senadores, né, na época. E também a gente convidou jornalistas e fotógrafos, que é um outro personagem que estava ali nos bastidores, mas assistiu esses 2 anos, né? Acompanharam tudo, né? Tudo, de pertinho, né? E esse primeiro episódio, que vai ser exibido logo após o Senado Notícias de hoje, vai mostrar um período que antecede aí a Assembleia Constituinte. Exatamente. Porque um evento histórico, ele nunca é isolado, né? Ele tem um antes, um durante e um depois. E a gente quis resgatar um pouco o momento anterior, né, que é o da ditadura militar. Da ditadura. Exatamente, porque esse congresso foi inaugurado em 60. Em 64, o país sofre um golpe, né? Então, ele ficou muito pouco tempo funcionando plenamente, né? É 88 que esse congresso vai ganhar vida, né? Então, a gente quis voltar um pouquinho na história para entender que a Constituinte é o resultado de um processo histórico, né? Ela não surgiu assim de repente, né? Foi uma luta. E esse primeiro episódio, o Orlando Brito, que é o nosso fotógrafo aqui do Congresso, que está sempre por aqui, ele entrou no Congresso e fotografou, é uma foto muito simbólica, vazio. Né? Congresso vazio. Vazio, fechado, né, por decreto e tal. Então, a gente volta nesse período histórico, ele narra essa história e depois o segundo episódio é com o Expedito Filho, também outro jornalista, que fala do processo das diretas já, que é esse movimento, né, que pediu a volta da eleição direta e ele conta como é que foi a noite de votação, né? Que a gente saiu derrotado, não pudemos, na época, votar, né, direto para o presidente. Mas tudo isso resultou na Assembleia Nacional Constituinte, né? Sim. E aí a gente entra no terceiro episódio nessa fase da nossa história. Muito obrigada pela sua participação, Lorena. Que agradeço, gente. Obrigada. Lembrando que a série tem 13 episódios que serão exibidos toda semana aqui no Senado Notícias Revista e durante a nossa programação. Muito obrigado, Lorena. Obrigada, Thiago. E nós ficamos por aqui. Vamos conferir agora o primeiro episódio da série Testemunha da História. Eu sempre ouço aí uma ou outra pessoa falando mal do Congresso, né? Muitos até cometem o exagero de querer ver isso aqui fechado, né? Da falta de necessidade, né? Da existência do Congresso. Você não faz ideia o que é um plenário vazio, mudo, fechado. Estamos em 1977. Eu era um fotógrafo do jornal O Globo e a minha área de cobertura era a Presidência da República e o Congresso Nacional. Na manhã de 1º de abril, eu estava no Palácio e, como todos os jornalistas, eu soube do fechamento do Congresso, que era algo impensável.
dia seguinte, ao fechamento do Congresso, eu voltei. E, para minha surpresa, o pessoal que estava na portaria já não eram mais os militares, e sim a vigilância aqui da Câmara. E eu tinha vários amigos aqui, e entre eles o pessoal que fazia vigilância ali, né? E eu falei, olha rapaz, eu esqueci lá no comitê de imprensa uma bolsa com filmes antigos, e eu preciso resgatar isso. Eu não sei quanto tempo isso aqui vai ficar fechado. E ele disse, mas você vai fotografar? E eu disse, não vou fotografar. E você veja que eu estou sem câmeras. Não era verdade, era mentira. Era um artifício meu para fazer uma fotografia. E coloquei aqui no meu paletó essa câmera aqui, essa Leica que é muito discreta, né? E tirei o parasol para ficar mais reduzido ainda o tamanho. Para minha surpresa, ninguém me acompanhou. Quando eu vi o plenário fechado, em silêncio, sem os microfones, e olha, eu estava aqui diariamente, eu via os mais acalorados debates, né? Me deu uma impressão terrível, aquela coisa sombria, né? Então eu fui ali atrás da mesa do presidente e fiz essa fotografia que você está vendo aí. Você repare que, olha só nessa escotilha aqui, hoje você está vendo aí uma câmera de TV, olha que contrassenso. Aqui na minha fotografia é um vigilante, vigiando ninguém, não tinha o que vigiar. Eu saí, subi a escada, fui lá em cima e fiz mais 2 cliques com uma grande angular mostrando a solidão do plenário. Depois do fechamento e durante esse período, o Palácio do Planalto, o presidente Geisel, elaborou o pacote de abril. Muito pior do que um plenário barulhento e muitas vezes com debates indesejáveis, é um parlamento fechado, como foi fechado pelo pacote de abril, né?